pessoal, aí dia 5, quando vocês estão vendo esse vídeo, eu fiz uma sequência desses últimos 3 vídeos que eu precisava deixar programado para cumprir aí toda quarta-feira às 18 horas e todo domingo às 18 horas. Eu vim aqui responder uma pergunta, então vai ser um vídeo mais simples, mais curto, talvez um vídeo polêmico, muitos vão discordar de mim, e falar algumas coisas que eu andei observando sobre o ensino, tá? Eu quero responder duas perguntas. Como eu imagino o espaço escola, instituição escola, e como eu penso ensino de história, ensino, aprendizagem, tá? Eu vou até trazer uma imagem aqui que virou um meme e eu vou colocar aqui, tá? Que foi a que me fez pensar sobre a segunda. Eu acho que é um vídeo é o vídeo mais polêmico que eu já postei, mas o canal é nosso e a gente tem que compartilhar o que pensa. Você fique à vontade de discordar de mim. Aqui não tem ninguém que é a detentora do saber. Aqui tem pessoas para diálogo democrático, tá? Deixa aí nos seus comentários a sua reflexão, sua discordância, tá? Eu quero responder, né? Então, vamos lá. Eu quero primeiro falar com vocês como que eu imagino a escola, o espaço escola. Como que eu imagino a escola? Bem, apesar de estarmos de férias, né, a gente também, por que a gente não pode pensar sobre isso nesse momento? Eu já tinha prometido fazer até esse vídeo para ser o segundo, mas eu acabei desistindo e preferi que fosse esse terceiro mesmo, tá? Eu imagino a escola, primeiramente, como um espaço em constante movimento, tá? O Brasil, historicamente, na história da educação, a gente está nesse modelo aluno enfileirado e professor ali, né? Na transmissão do saber, há muito tempo ele é um modelo jesuítico e ele ainda permanece. Dificilmente ele está em processo de transformação, mas o sistema é o mesmo. Você tem novas ideias surgindo, metodologias ativas, grupos produtivos, né, experiências, ensino, enfim, explorações de campo, jogos, mas o formato ainda é o professor ali transmitindo o seu saber, textão na lousa, né? Quem foi meu aluno sabe o quanto eu faço reflexão sobre o texto. Eu tenho aí, mas aí isso é minha metodologia. Não estou dizendo que o professor que faz textão, ele tá errado. Se você souber mediar, perfeito, né? Tem aluno que vai aprender com o texto, né? Enfim, o aluno ele também está aprendendo essas novidades que vêm por aí, tá? Então, vamos pensar aqui. Como que eu imagino a escola? O espaço escola, tá, gente? Não é instituição escola, o espaço. Tem muitos diretores, professores, supervisores, que olham para a escola e pensam, escola silenciosa. O silêncio é essencial, ele é essencial, mas ele não é mais o produtivo para o ensino-aprendizagem do aluno, não, tá? Ao meu ver e pela experiência que eu tenho aplicado nas minhas aulas e o que eu tenho observado colegas fazendo, né, não é só eu, não sou em todas as áreas, enfim, alguns diretores, graças a Deus, estão mudando essa visão, é que o espaço silencioso, ele é importante nas horas de avaliação, tá? Eu acho que tem que ser intercalado, um momento mais agitado, um momento silencioso. É claro que a gente também precisa de um aluno que você tem que conduzir o aluno a amadurecer, a entender o que é o momento do silêncio e o que é o momento de agitação.
Eu não posso chegar e falar assim que a melhor escola é aquela bagunçada, que não é assim. Tudo é a história prova na mentalidade que tudo é um processo de costume. É uma coisa que você vai colocando. Ah, Ludmila, como que você consegue fazer com seus alunos as aulas práticas, tudo aquilo que eu vejo nas suas redes sociais, no seu Instagram? Então, gente, não é uma coisa que eu cheguei e falei assim, vou fazer sucesso. Não. É uma coisa que eu fui construindo. Eu chego no primeiro dia de aula para os alunos e falo como que eu trabalho. Eu vou ter que errar aqui para acertar aqui. E eles vão entrando. É um processo que você tem que ter paciência. Mas, então, assim eu vejo também a transformação do espaço escolar. Eu acho que enquanto eu tenho aqui um grupo que está focado numa leitura, num espaço mais silencioso, eu preciso de um outro grupo que está sentado no chão do pátio. Olha só. É isso, eu já fiz isso, eu acho isso, eu gosto muito disso, né? Com um aluno que ele tá ali deitado, ele tá no chão do pátio, vê bem isso, ele tá deitado, olhando para a produção dele, refletindo com o grupo dele, ali, ó, os grupos produtivos que eu já trabalhei. Isso daqui, vou colocar aqui no card para vocês. Foi o nosso último vídeo de 2019. E eles estão falando ali, eles estão lendo. Tem um aluno que ele, para produzir, ele deita no chão, ele fica de bruço, ó, ele desenha, ele reflete. E são produções incríveis que saem disso. Não é uma coisa que... É claro que para eu fazer uma aula externa, não é assim, gente, vamos para fora. Você tem que planejar. Eu planejo, né? Já tive algumas aulas, algumas ideias momentâneas que eu precisei tirar os alunos? Sim, porque é por isso que a gente chama de projeto. Plano de aula, ele pode sofrer alteração. Não foi com todos os oitavos. Por exemplo, eu queria explicar para os meus alunos, e eu fiz isso de oitavo ano, sobre fronteiras artificiais, quando a gente está falando de neocolonização. É muito complexo eles entenderem o que é a fronteira artificial. O que eu fiz? Peguei os meus alunos, levei ele para fora, né? E fiz eles em fileira, né? Expliquei que cada fileira era uma tribo africana, só para eles entenderem, um grupo africano. E depois misturei eles, assim, falei que eu era a colonizadora, cheguei e tirei as fronteiras históricas, que são constituídas historicamente, né, culturalmente, geograficamente, politicamente na África. Eu tiro essas fronteiras e monto a fronteira que eu quero. Então essas são as fronteiras artificiais e boto grupos conflituosos no mesmo espaço. É o que vai gerar o futuro cenário, por exemplo, do filme Diamante de Sangue, que eu passei para eles também. Então a gente fez essa reflexão. Então eu tirei, voltei. Essa dinâmica de eu estar na sala de aula, tirá-los, voltar para a sala de aula, eu acho extremamente saudável. Eu não fica aquela coisa presa ali. Então, assim, para mim, enquanto um grupo tá trabalhando aqui, um outro professor tá ali com um livro, o outro tá trabalhando com música, tá passando as crianças estão passando em fileira para sua atividade, para o teu lanche. Esse movimento, esse deslocamento, eu acho muito produtivo. Assim como eu gosto muito de escolas com salas ambientes, eu já tive aí meu querido Marisa Lapido, né? Já tive essa experiência onde é o aluno que troca, né? Gente, não faz bagunça e troca com música, né? Olha a dinâmica. O movimento é extremamente essencial. Para fundamentar o que eu estou falando, eu vou trazer aqui uma reflexão que está presente nos livros de Aristóteles, né? Está extremamente presente ali nos livros de Aristóteles, tá? Que é os seus peripatéticos. O que é esse processo? Ele ensinava os seus alunos caminhando. Onde a gente pode ver isso, é isso que vai fundamentar as ideias do Merli. Na Netflix tem esse vídeo, essa série Merli, que eu achei fantástica, que é um professor de filosofia, adorei assistir, e ele fala sobre isso, os alunos estão em constante... Ele deu uma aula dentro da cozinha, gente, eu adoro, eu quero dar aula dentro da cozinha, vou dar aula dentro da biblioteca. Eu ainda não pude dar aula dentro da cozinha, mas já usei o espaço da merenda.
né? Porque a gente tem aí as políticas, as zonas, as burocracias que a gente não pode adentrar esses espaços. Mas já dei dentro da biblioteca, já dei no pátio, já dei, olha, no ar livre, já, ó, minha criatividade vai. Eu gosto de criar, eu gosto de estar em movimento com os meus alunos. Mesmo as minhas salas que às vezes a gente tem aqueles bloqueios de mais dificuldade, a gente conversa, eu tento, persisto e consigo, tá? É aquele processo que você tem que levar, o aluno tem que sentir, você tem que ter dificuldade, você tem que manter ali o controle. Ah, não vou dar aula lá fora, não é isso. Não é só a dinâmica de sair da sala. Dentro da própria sala, você pode mudar as carteiras, você pode fazer os grupos, você pode fazer círculos, pode fazer debate. Eu já dei aula que eu botei a cadeira no meio, eles em círculo, e eu dei aula, juro, de explicação mesmo, eu sentada no meio. Entende? Então, eu penso a escola em movimento. Essa é a minha questão, tá? Então, eu queria responder sobre isso até para justificar as minhas aulas, as minhas ideias que vocês vão ver nesse canal. É a aula, a escola em movimento. E o diretor também em movimento, porque ele não fica na sala dele. O gestor tem que andar, o coordenador tem que andar, ele tem que ir na sala de aula, ele tem que estar na biblioteca. O gestor, principalmente o coordenador pedagógico, quando você tem, olha, você que é coordenador, deixa eu falar uma coisa de coração, você que é gestor, principalmente que você que é coordenador pedagógico, se você tem aquele professor que nunca entrou na sala de aula, não fala para ele que ele tem que dominar a sala, ajuda, tá? Para ele ser um bom professor, ele precisa desse apoio, não ataque, esteja com ele, tá? A gente já teve algumas experiências assim nessa vida. Olha, aí você acaba a gente querendo dar o apoio. E você que fala pra mim que eu domino minha sala, que eu sou uma boa professora, vocês saibam que eu lá atrás eu tive dificuldade e para eu chegar nisso eu tive pessoas muito importantes na minha vida, na minha formação e com os meus erros e acertos eu me tornei essa professora que tô em constante aprendizagem, tá? Ninguém aqui é perfeito, tá? Fica aí um recado para vocês. Por fim, eu quero falar sobre essa imagem. Então, essa imagem aqui, ela só vai servir como ponto de partida para a gente refletir sobre o ensino de história, já que eu estou falando de processos. A aluna fez uma capa e surgiu essa imagem dentro de um grupo do Facebook que eu faço parte, Ensino Dinâmico de História, e que eu achei, eu não vou postar aqui os prints, porque isso é antiético, mas eu só tô pondo a imagem, tá? Que a imagem tá jogada na internet. Mas eu vou citar aqui mais ou menos o que sucedeu nessas reflexões. O professor que postou, os professores discutiram se daria 10 ou não. Nessa imagem que a aluna trouxe uma letra de música de uma MC, falando que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Ficou uma discussão entre aqueles que gostam mais do ensino tradicional e aqueles que são abertos, né? Mas não tem critério porque o professor tem que seguir a norma da BNT, o aluno tem que priorizar o conhecimento científico, enfim, né? Toda aquela coisa. Concordo. Sim, eu concordo que o aluno tem que saber se fundamentar, fazer uma referência, trazer de onde que ele bota a imagem. Ele tem que saber sim ele tem que falar, ele tem que entender que na história ele não acha, que na história ele precisa se embasar em fato, em fonte histórica. Afinal, o conhecimento histórico, historiográfico, ele é embasado em fato que é fundamentado por fontes históricas, seja ela escrita, material, visual, enfim, né? Hoje a gente tem também a história oral. O aluno tem que ter essa dimensão de conhecimento. Porém, isso tudo serve para gerar criticidade no aluno, a criticidade. Então, um aluno que faz um trabalho desse, que ele consegue entender que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, ele é crítico. Então, ele tem o poder de interpretação. Então, assim, na minha visão, na minha opinião,
o tradicionalismo ele é essencial em caminhar junto com essas outras metodologias. Eu não sou uma professora que não usa o tradicionalismo. Pelo contrário, eu tenho alguns momentos de tradicionalismo com eles que é importante, que eu tô lá expondo, tô falando, tô explicando, e como tem métodos de metodologia. Eu tento ser uma professora versátil, né? Então, assim, um aluno meu que traria uma capa dessa, eu daria nota máxima e aplaudir, porque a gente tem que fazer o aluno refletir a historiografia, certo? Meu ponto de vista. A BNCC fala isso, a BNCC vai trazer essa reflexão, que é o aluno historiador, a atitude historiadora. O outro ponto que a gente precisa considerar aqui, tá? É que assim, quando eu aceito trabalho assim, não quer dizer que eu não desenvolvo nos meus alunos o senso científico, pelo contrário, como eu já falei no outro vídeo anterior e todo mundo já sabe, eu sou autora de uma metodologia que é chamada de imersão científica, onde os meus alunos participam de eventos acadêmicos dentro da universidade, que eles vão a campo. Então, eu peço trabalhos da BNT, das normas da BNT, dessa coerência, mas eu também tenho trabalhos criativos. Porque isso daqui vai fundamentar isso daqui. Eu tenho que ter essa jogada de cintura para deixar meu aluno ser criativo. Certo? Porque esse é o século XXI. Não adianta eu querer pensar numa geração século XX, qual que nós somos formados. A gente tem que refletir. Então, esse ano de história, a gente tem que ter esse cuidado. É claro que tudo é mediado. Não é banalização. Não vai chegar na banalização. Mas o aluno ele tem que entender, sim, os conceitos. Eu não ensino, por exemplo, como eu já tive, usando esse exemplo que a gente colocou, eu não ensino que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Ainda mostro para os alunos que alguns livros didáticos utilizam esse termo, mas a gente usa entre aspas. Foi uma invasão? Foi um encontro? Foi uma legitimação porque os europeus não conheciam este outro lado? Então, a gente tem que trabalhar as visões da história. E não ser tradicionalista somente, nem ser banalizador. A gente tem que ter esse cunho, esse ponderamento. Certo, pessoal? Então é isso que eu quero colocar para vocês. É o que eu quero trazer para vocês. Esses 3 primeiros vídeos eu fiz uma tacada só. Provavelmente vai estar chegando um vlog para vocês aí da viagem. Eu vou estar compartilhando coisas da minha viagem sim com vocês, alguns vlogs. Mas lembrando que aí eu vou estar lançando dia 18 um vídeo da série Pensadores da Educação. Já vou lançar o material completinho que vai estar no site. E a gente vai ter nesse primeiro vídeo os 4 primeiros pensadores. Tá bom? Vai ser por mês. Eu vou fazer um vídeo da série por mês dos 4 pensadores. Ok? Um beijo a todos. Até o próximo vídeo aí, quarta-feira. A gente vai conversando. Tchau, tchau.